Então vamos agora falar sobre a síndrome da boazinha. Vocês devem ter visto aquele, achei muito engraçado, aquele story que eu coloquei daquela bocuda falando, né, que bondade demais, bondade é igual blush, né? Não pode usar demais, não pode exagerar, não pode abusar, porque senão você vira uma palhaça, né? Então, eu achei muito oportuno aquele videozinho para dizer isso mesmo, né? A respeito da síndrome da boazinha. Você já conhece a síndrome da boazinha? Já viu, ouviu falar sobre a síndrome da boazinha? Dá um ok aí se você já conhece, já ouviu alguém falar, alguma palestra, algum livro, alguma postagem mesmo sobre a síndrome da boazinha. Quem já ouviu falar sobre a síndrome da boazinha? Me conta aí. Eu não conhecia não, viu? Eu vim a conhecer essa síndrome da boazinha tem poucos anos, deve ter aí uns 6 anos, 5 anos, 5 anos mais ou menos, que eu tive contato com essa síndrome da boazinha. Eu não conhecia. Então, se ninguém conhece, eu vou nadar de braçada. Tá ótimo. Então, gente, a síndrome da boazinha é uma condição psicológica em que a mulher tem a necessidade. É uma condição psicológica que a mulher tem a necessidade de agradar os outros o tempo todo. Ela sempre prioriza as opiniões e desejos alheios e ela fica precisando desesperadamente da aprovação dos outros. Então é aquela mulher que, para poder agradar aos outros, para poder ser boazinha com os outros, ela põe as suas necessidades, os seus desejos e as suas vontades em segundo plano, para poder agradar todo mundo que está ao redor. Ela tem dificuldade de dizer não, seja para quem quer que seja, e mesmo de fazer críticas a alguém, de fazer críticas construtivas. Ela fica o tempo todo se requebrando para evitar entrar em conflitos, e ela tem medo de que as pessoas, ao dizer não para alguém, as pessoas fiquem com raiva dela, ou que ela, se ela disser não, ela está correndo o risco de ser rejeitada ou de não ser amada e reconhecida e aprovada pelas outras pessoas. Então isso é um movimento, é um comportamento que vira um padrão para a pessoa. A pessoa está sempre tentando agradar, e para isso ela diz sim para tudo, ela se sobrecarrega de atividades, está sempre fazendo favores para os outros, e é uma situação que traz muita sobrecarga para a mulher, que vive que se encaixa nesse perfil. Aí eu te pergunto, né? Analise a sua vida. Você sente que se encaixa nesse perfil? Se você percebe que você se encaixa nessa descrição que eu fiz da síndrome da boazinha, provavelmente você então se enquadra nessa situação, né? nessa condição psicológica. A síndrome da boazinha foi um termo criado pela psicóloga Harriet Breaker, que é autora desse livro aqui, olha, A Síndrome da Boazinha. Olha o nome dela aí, olha, Harriet Breaker. É um livrão, gente. Deixa eu ver quantas páginas tem aqui. Tem 374 páginas. Um livro gigante, ó, muita coisa, muito conteúdo. Então, ela é que criou esse termo, síndrome da boazinha. Essa psicóloga, ela tem vários livros publicados, além desse. Ela é uma psicóloga de renome internacional, mas, infelizmente, ela faleceu muito jovem, muito cedo, né? Muito precocemente. Ela faleceu em 2004, aos 55 anos de idade, no auge da sua carreira, por causa de complicações de uma pneumonia. Olha só. Por causa de uma pneumonia, ela teve complicações e faleceu, mas mesmo assim deu tempo dela deixar um legado, deixou muitos livros e muitos artigos publicados. Então esse livro é um espetáculo, né? Um espetáculo, né? Então, eu quero deixar claro com vocês que essa síndrome não é uma doença reconhecida pelos manuais de psiquiatria, não se configura num transtorno mental, mas é um padrão de comportamento fácil da gente reconhecer e uma condição caracterizada pela compulsão em agradar, tá? A síndrome da boazinha, ela se estende por todos os âmbitos da nossa vida. No âmbito pessoal, no âmbito amoroso, no âmbito social, né, nas amizades, no âmbito do trabalho profissional. Então, assim, na vizinhança, no clube, em todo lugar que você se relaciona,
essa síndrome da boazinha pode acontecer. Essa generosidade exagerada, ela pode ser direcionada a pessoas desconhecidas, mas também pode ser direcionada a pessoas conhecidas ou até a pessoas específicas. Sei lá, um marido, os pais, os irmãos, os amigos, o chefe, né, que você quer agradar o tempo todo para não ser rejeitada, não ser despedida, não ser depreciada. Então, não é seletivo, né? A pessoa que é boazinha, ela é boazinha com todo mundo. Ou boazinha com os estranhos e boazinha com os conhecidos também. O fato é que a síndrome da boazinha, se você se encaixa nesse perfil, ela pode afetar a sua vida, ela vai com certeza influenciar as suas escolhas e as suas decisões, a sua personalidade e vai também bloquear o seu sucesso. E outro destaque aqui que eu quero fazer também é que a compulsão por agradar é uma condição que acontece com homens também, né? Eu estou me direcionando às mulheres porque o meu trabalho, o meu público, o meu conteúdo é mais voltado para mulheres. Mas essa síndrome acontece com homens também, só que em menor escala, porque existem estatísticas e pesquisas feitas, pesquisas científicas feitas a respeito disso. Então, estatisticamente, essa síndrome é muito mais comum nas mulheres do que nos homens, por causa do modelo educativo feminino. As mulheres têm um modelo educativo que é voltado para você ajudar, você cuidar dos outros, você ser devotada aos outros. Nós fomos criadas para agradar e ser agradáveis. Nós fomos criadas para dizer sim, né? Infelizmente, nossa criação, as gerações que vieram antes de nós, nos moldaram, nos colocaram dentro dessa forma, que tinha que ser agradável para todo mundo. E ser agradável tinha a ver com dizer sim, aceitar tudo, ser subserviente, ser servil, né? E eu lembro, assim, quando eu era pequena, que às vezes se chegava visita na minha casa, os meus pais, a minha mãe e tudo, tinha aquela preocupação das crianças serem agradáveis com as visitas, de dizer sim, de cumprimentar, de dar beijinho, de tomar a bênção, de ceder seu lugar para o adulto sentar. Então, assim, a gente é moldada para estar agradando o tempo todo. Então, isso vai criando um condicionamento na gente. A gente, como criança, aprende que o jeito de se movimentar na vida, o jeito de obter aprovação, o jeito de obter amor e apreciação é agradando, né? Quantas vezes, né, por estar desobedecendo ou não fazendo alguma coisa que a minha mãe queria, eu não levei uns beliscões, ela me dava uns beliscões assim no braço, torcia, quer dizer, tem que obedecer, né, tem que obedecer. Então, para a gente se livrar dessas coisas, a gente acaba cedendo. Olha, eu já fui boazinha muitos anos, gente, eu já fui boazinha muitos anos. Eu fui criada dentro desse programa de ser agradável para todo mundo. Quando eu entrei para a faculdade de psicologia, que eu aprendi melhor a dizer não, que eu treinei essa habilidade de dizer não, porque eu era muito cordata, eu era uma pessoa muito subserviente, muito servil às pessoas, às amigas de escola, aos parentes, aos patrões, a gerente que estava acima de mim, meus chefes, sempre fui muito servil. Então, quando eu entrei na faculdade, muita coisa mudou na minha vida, porque eu comecei a abrir os olhos para essas coisas, né? Então, vou falar para vocês algumas causas prováveis da síndrome da boazinha. Já falei um pouco aqui. Uma das causas são esses estímulos recebidos na infância. Estímulos que a gente recebe da família, dos adultos que cuidam de nós, da professora, etc. Padrões de comportamento nocivos que a gente tinha também na infância, autoestima e autoconfiança baixas, insegurança, passividade, medo da punição, medo de ser rejeitada, medo de não ser amada, medo de não ser aprovada, medo de não ser aceita nos grupinhos, nas coleguinhas, nos lugares, né? Medo de ser mal vista, de ser mal interpretada, de ser vista, por exemplo, como egoísta. Olha, não faz um favor pra gente, não ajuda. Nossa, como eu tinha medo de ser vista assim como uma pessoa difícil de lidar, egoísta. Outra causa provável da síndrome da boazinha é a associação que a gente faz, presta atenção, gente,
é uma crença limitadora que a gente desenvolve, associando o amor à obediência. Então, associando a aceitação à obediência, associando a subordinação à obediência. Quantas vezes a gente ouve uma mãe, ou um pai, ou uma professora, um adulto falar para a criança, uma criança que desobedece, aí o adulto fala assim, então é porque você não me ama, então você não gosta de mim, porque se você gostasse de mim, você faria isso assim, assim, assim. Então, o que está instituindo na cabeça da criança? Está instituindo essa associação. Amor está atrelado à obediência, amor está atrelado à aceitação, amor está atrelado à subordinação, a agradar e dizer sim, e aceitar e baixar a cabeça, fazer de tudo para não contrariar as pessoas, né? Então, esses medos, né? Como eu estou dizendo, medo de punição, medo de ser mal vista, medo de ser desprezada, medo de ser punida, né? Que às vezes quando você desobedece, e você é pequena, às vezes os pais, a mãe, o pai fala assim, chega lá em casa a gente conversa. Quando chegar lá em casa você vai ver. E a criança fica apavorada. Quem já ouviu isso na infância? Eu já ouvi isso muito na infância. Quando chegar lá em casa você vai ver comigo. Ou então, outro tipo de ameaça, né? Quando seu pai chegar, você vai ver, vou contar tudo para ele, né? Que você desobedeceu. Então, assim, a criança fica apavorada. Então ela entende que para ser amada, para ser aceita, para não ser punida, para não receber castigo, ela tem que obedecer cegamente, ela não pode contrariar, ela não pode ter as escolhas dela, não pode ter as preferências dela. Então, gente, na maioria das vezes, as boazinhas passaram na sua infância por situações de privação. Privação, quando eu falo em privação, não estou falando só de privação material, né? De comida, de roupa, de sapato. Estou falando também em privação emocional. Muitas crianças não tiveram as suas necessidades de afeto, de amparo, de segurança, de proteção. Tudo aquilo que a criança precisa para crescer e se sentir amada, forte, saudável, protegida, né? Amparada. Então, a gente encontra no histórico das boazinhas essas referências, né? Situações de privação que elas passaram. Tanto privação material, como eu disse, como privações emocionais. Além disso, essas crianças podem ter crescido num ambiente cheio de crenças limitadoras e errôneas. E recebido, também geralmente, são mulheres, as que são boazinhas agora na vida adulta, geralmente elas foram crianças criadas numa educação muito opressora e rígida, né? Uma educação muito de pais muito exigentes, pais muito críticos, né? Então isso traz essas crenças limitadoras e errôneas a respeito de obedecer, de agradar, isso relacionado a amor, a aceitação e tal. Então, vou falar aqui alguns sinais evidentes da síndrome da boazinha na vida de uma mulher adulta. Primeiro, grande dificuldade em dizer não para os outros, que vai trazer para ela um esgotamento geral. Esgotamento físico, porque ela está sempre ultrapassando seus limites para dizer sim para as outras pessoas. Ela diz sim para as outras pessoas e automaticamente ela está dizendo não para ela. Então, está sempre sobrecarregada de tarefas, de gente que ela tem que atender, de favores que ela tem que fazer e de coisas, às vezes, que nem são da alçada dela. Às vezes isso acontece muito no trabalho. A pessoa, para agradar, acaba pegando tarefas que nem são da área dela, nem são da alçada dela, e para poder agradar o chefe, para poder agradar o colega e tal. Então, assim, geralmente essas pessoas que não sabem dizer não, elas vivem sobrecarregadas, elas não sabem estabelecer limites e elas, por causa disso, vivem sempre frustradas, que a vida delas fica em segundo plano, né? Segundo sinal da síndrome na vida da mulher adulta, a presença de ansiedade e culpa. Ela sente culpa por não conseguir dizer não. Ela acha que se disser não, como eu disse, ela vai ser mal vista, não vai ser aceita, não vai ser amada, vai ser rejeitada. E se ela tenta dizer um não, a culpa que vem sobre ela é tão grande, é tão sofrida, que da próxima vez ela diz o sim. Ela diz o sim para não ter que experimentar aquele peso da culpa que ela carrega quando ela diz um não. Terceiro sinal da presença da síndrome na vida da mulher: autoestima baixa
e autoconfiança baixa. Tá claro, gente, é lógico. Pessoa que tem uma autoestima e autoconfiança equilibradas, ela não se submete a essas coisas, à subordinação, ao servilismo. Ela vai estar consciente de quem ela é, do que ela merece, do que ela pode, do que ela não pode, de quais são seus limites. Ela tem uma prática de autocuidado. Então, via de regra, as boazinhas têm baixa autoestima e baixa autoconfiança, né? Elas não têm confiança na capacidade delas e elas próprias não têm apreciação, não têm uma autovalorização, né? No que diz respeito à autoestima, de quem elas são, do que elas podem fazer, do que elas conseguem, das conquistas que elas já tiveram na vida até o dia de hoje. Então, baixa autoestima e baixa autoconfiança sempre estão presentes, tá? Tá sempre associado com a boazinha. E a quarta característica é exatamente a que eu falei, a subserviência. Subserviência é um servilismo, é uma sujeição servil à vontade alheia, né? Você se acomoda, você se submete à vontade dos outros, aos pedidos dos outros, às ordens dos outros. E às vezes isso é voluntário, né? Ninguém está te obrigando a fazer nada, não. Te obrigando a fazer um favor, te obrigando a fazer uma tarefa. A subserviência é quando a pessoa se submete a isso voluntariamente. Como eu disse, pressionada pelo medo, né? Pelas crenças limitantes, etc. Então isso a gente chama também, em outros termos, a gente chama às vezes de bajulação, a gente chama de adulação, e tem também aquela expressão aí na gíria que fala assim, ó, fulano tá fazendo a Mariazinha de capacho, fulano pisa na Mariazinha. Então, o capacho é essa pessoa subserviente, é a pessoa que se submete a tudo e que tá ali suportando que os outros pisem em cima dela. Tá entendendo? Isso aqui é subserviência, é você ser muito servil à pessoa, né? Tá sempre disponível, tá sempre dizendo sim, tá sempre cancelando seus compromissos, as suas necessidades para atender o outro. Isso é que é ser servil, né? Agora, toda essa situação vai trazer prejuízos para você. Você tem que aprender a colocar limites, né? Então é isso que eu vou dizer, os prejuízos que isso vai trazer para você. Em princípio, gente, não há nada de errado em querer agradar quem você ama, quem você quer bem, né? Não é comum nos relacionamentos, eu quero agradar uma amiga, então vou dar um presentinho para ela, vou dar um telefonema, eu quero agradar o meu esposo, a minha esposa, vou trazer uma lembrancinha. O meu marido usava até essa palavra assim, trouxe um agrado para você, ele usava essa palavra agrado. Às vezes ele vinha da rua com um bombom, ou às vezes vinha da rua com uma empadinha e falava assim, trouxe um agrado para você. Tem nada de errado com isso, tá, gente? Isso é muito, muito normal, né? Que você queira agradar seu filho, fazer a comida que ele prefere, você sabe que ele tem preferência, você não quer fazer aquela comida para ver ele satisfeito. Isso é normal. Agora, o perigo de estar sempre agradando os outros é quando esse tipo de atitude de agradar vira uma obsessão. Tá entendendo? Esse é que é o perigo. Quando isso vira uma preocupação excessiva da parte da mulher, então vira uma compulsão. Então a mulher boazinha, a agradadora, para cumprir a sua missão de ser boazinha, causa prejuízos a si mesma, negligenciando o cuidado com a sua própria saúde, com o seu descanso, com as suas noites de sono, com as suas vontades, com as suas necessidades, com o seu tempo, com as suas metas e com a sua felicidade. Porque ela está colocando a outra pessoa, as outras pessoas em primeiro lugar. Então, o prejuízo que isso traz para a boazinha é que ela abre mão da sua própria vida, ela se distancia de si mesma, ela se desconecta de si mesma e deixa de ouvir a sua voz interior, ela deixa de ouvir a sua intuição, porque ela está com os olhos voltados para fora, para o que o outro está precisando, para o que o outro está pedindo, para o que o outro está necessitando. Então, ela se esquece de si, se deixa em último plano e com o tempo isso vai gerar frustração, como eu disse, e sofrimento. Não tem como uma boazinha ser feliz. Ela não consegue ser feliz, ela vai ficar frustrada, vai ficar, às vezes, ressentida com as pessoas que estão sempre pedindo coisas para ela e ela sempre aceitando. Às vezes ela vai guardar uma mágoa dessas pessoas, um ressentimento,
porque na verdade ela queria dizer não, mas ela não consegue, aí ela se ressente com a pessoa, fica com raiva da pessoa que está pedindo, né? Então, esse desgaste emocional de ser boazinha o tempo todo vai gerar estresse para essa mulher, o nível de estresse dela vai ser muito alto. Isso faz o nosso organismo, olha a cadeia de coisas que acontece. Isso faz o seu organismo produzir mais do hormônio do estresse, que é o cortisol. E quando o cortisol está em excesso no nosso corpo, ele traz uma série de consequências também. Ele aumenta a oxidação das células, ele promove um envelhecimento mais rápido, ele interfere no seu sono, no seu relaxamento. Olha, é uma cascata de coisas que vai acontecendo. Além do alto índice de estresse, você vai ser uma pessoa insatisfeita, angustiada e vivendo sobrecarregada de atividades e de coisas que você tem que fazer para as outras pessoas, logicamente colhendo efeitos nocivos para a sua saúde física e mental. E algumas boazinhas, que eu chamo de boazinhas patológicas, assim, extremamente adoecidas, acabam desenvolvendo doenças físicas, tipo dores crônicas, doenças psicossomáticas, né? Doenças que são de origem emocional. Aquelas doenças que você vai, faz exame, faz a consulta clínica com o médico não encontra razão para você estar doente, não encontra nada que justifique os seus sintomas, aí ele fala com você assim, isso deve ser emocional. Então isso é uma doença psicossomática, que atinge muito o aparelho respiratório, estômago, né, aparelho digestivo, intestino, dor de cabeça, pele, né, parece doença psicossomática para todo lado. Outra coisa que a boazinha patológica pode desenvolver é, ao longo do tempo, né, depois de um certo tempo, ela pode desenvolver depressão e ansiedade, porque ela é sobre-humano, gente. Ninguém dá conta de atender todas as necessidades de todo mundo o tempo todo, né? E por causa da dificuldade que elas próprias têm de colocar limites, por causa da dificuldade delas de dizer não, por causa da tendência que elas têm a essa compulsão por agradar, muitas boazinhas patológicas também desenvolvem outras compulsões, tipo compulsão por compras, compulsão por alimentos, por doces, por chocolate, que é uma espécie de uma compensação. Como ela não pode ter uma vida satisfatória, feliz, leve, serena, solta, ela busca essa compensação em outras compulsões, como eu disse aqui, de compras e alimentos, etc. E outra coisa, gente, as mulheres boazinhas são uma boa isca para atrair homens abusivos. Elas são danadas para cair na armadilha de relacionamentos tóxicos. Por causa dessa característica, né, de ser muito agradadora. Então tem muitos homens que detectam isso na mulher e atraem ela. Elas são atraídas por esse tipo de homem abusivo e ela cai nessa malha e muitas mulheres, nesse caso, são enganadas, são menosprezadas e são usadas pelo parceiro porque ele tira proveito dessa característica dela de ser boazinha. E ainda caindo nesse relacionamento abusivo, ela ainda corre o risco de ser abandonada, de ser rejeitada pelo caminho, sem nem ao menos receber uma explicação pelo fato dela estar sendo abandonada, porque tem muita pessoa que usa a mulher como um objeto descartável. Usou, explorou, depois descarta e joga fora, né? Então, outras vezes o amor, a paixão vai se transformar em pena da mulher, em compaixão, e aí o parceiro começa a procurar caminhos para a separação, e essa separação pode ser bastante dolorosa. Só quero deixar esse alerta aí com vocês, né? Que a mulher boazinha, ela tem essa tendência de ser atraída por homens abusivos, homens exploradores e relacionamentos tóxicos. Então, gente, mudar esse comportamento nem sempre é fácil, mas é possível. É possível você sair desse padrão, desse quadro, dessa situação psicológica. Então, eu vou dar agora para vocês algumas dicas para você enfrentar, para você dar os primeiros passos para sair dessa situação, tá? Fazer os primeiros movimentos em direção a sair fora dessa condição de agradadora, né? De mulher agradadora, de mulher boazinha. Primeira, pega seu caderninho aí para você fazer as suas anotações, gente. Das 4 dicas que eu vou dar para você fazer esse movimento inicial para sair desse quadro de boazinha. Primeira dica, coloque-se no foco da narrativa. Coloque a sua narrativa em primeira pessoa. Coloque-se na situação de protagonista, né? Protagonista da sua vida.
né? Pratique dizer não com mais assertividade. Eu já fiz lives aqui sobre assertividade, sobre aprender a dizer não sem pirar, né? Eu me lembro que eu já fiz live aqui sobre isso. Quem está me acompanhando sabe, já dei dicas também sobre como dizer não de uma maneira mais assertiva, mais tranquila, sem culpa, etc. Então, quando você tiver que dar resposta para pessoas que te pedem favores, que te ficam dando tarefas, coloque a sua resposta sempre na primeira pessoa, né? Por exemplo, se alguém te convida para ir numa festa e você não quer ir naquela festa, ou você acha que vai ser explorada naquela festa, chega lá naquela festa, você vai ser colocada para trabalhar, para ajudar, para fazer coisas que você não quer fazer, então você vai responder, por exemplo, eu não me sinto confortável para ir nessa festa, né? Outra frase que eu gosto muito, eu uso muito quando alguém me pede alguma coisa, eu falo, olha, no momento eu tenho outras prioridades, né? Uma pessoa me chama para uma reunião chata, por exemplo, que não tem nada a ver comigo, que eu não tenho que comparecer, não sou obrigada a comparecer. Aí eu falo, sinto muito, não posso comparecer porque agora eu estou com outras prioridades. Então, o que acontece quando você coloca na primeira pessoa? O seu posicionamento fica mais firme diante daquela pessoa. Você não é interpretada como estando fazendo uma crítica à pessoa, porque você está colocando na primeira pessoa e você está trazendo para você a responsabilidade, você está assumindo o não que você está dizendo. Então a pessoa não tem como interpretar de outra maneira, né? Você não tem que ficar dando explicações, você não tem que ficar se justificando, sabe? Floreando. É isso, e porque me chamou, e o telefone tocou, e eu fui, e a fulana precisa de mim, e não sei o quê. Não, gente, responsabilize-se pelo seu não. Eu não quero ir na festa, eu não me sinto confortável indo nessa reunião, eu não me sinto confortável nesse lugar, na companhia de determinadas pessoas. A pessoa te pede para fazer um favor. Não posso, porque eu estou com outra prioridade nesse horário que você está me pedindo, eu estou com outra prioridade. Então, assim, assuma a sua responsabilidade pelo não que você está dizendo, ok? Segunda dica. Se você tem essa dificuldade de dizer não para as pessoas, assim, né, desse jeito que eu falei na primeira dica, você tem que, treinar, você tem que ensaiar, você tem que planejar como você vai falar com aquela pessoa o não que você pretende dizer, né? Então você tem que bolar frases que vão te ajudar a ganhar tempo de forma que você não seja tomada pela emoção do momento, né? Pela aquela aflição, por aquela pressa de dizer sim e agradar aquela pessoa, né? Então, crie frases que vão fazer você ganhar tempo, que vão... são saídas simples, né? Mas às vezes você precisa de ensaiar em casa, né? Antes de dar a resposta para a pessoa, você tem que parar e pensar, eu vou dizer isso, isso e isso para a pessoa. Vou olhar ela nos olhos, vou dizer com firmeza, levantar a cabeça e pronto. Terceira dica: flexibilize o seu comportamento. Você ser flexível com o seu comportamento é possível, porque isso vai gerar um benefício para você na sua questão de autopreservação e no seu autocuidado. Tudo que é muito rígido quebra, gente. Olha essa régua aqui, essa régua é rígida. Se eu flexibilizar ela, ela vai quebrar. E assim é também com a gente, com os nossos valores, com os nossos princípios, com os nossos relacionamentos. Se a gente mantém aquilo muito rígido, não tem uma brecha, não tem um tiquinho de flexibilidade, chega uma hora que rompe. Não tem como, né? Então, essa mudança é feita em pequenos passos, né? Então, eu estava dizendo sobre a dica de você flexibilizar o seu comportamento para você ter brechas para o seu autocuidado, para a sua autopreservação e para você entender que as mudanças de comportamento, elas são feitas em pequenos passos. Você tem que adquirir uma visão de protagonista da sua vida. E para você adquirir essa visão de protagonista da sua vida, não é uma mágica, não é um milagre, um processo que acontece da noite para o dia. Hoje eu durmo, sou boazinha, amanhã eu já amanheço protagonista da minha vida e com um novo padrão de comportamento. Essas mudanças de comportamento, que já estão há muito tempo arraigadas conosco e padronizadas, elas precisam de mudanças processuais. Isso é um processo, é lento, é vagaroso. Então, é preciso ter paciência e ter flexibilidade, porque a mudança virá com o tempo. Você precisa colocar os óculos do protagonismo, você precisa entrar para
ficar mais na primeira pessoa, colocar a sua vida em primeiro plano, tá? E quarta dica para você fazer esse movimento de sair dessa síndrome da boazinha é você, quando você for pega de surpresa por algum pedido de alguém que você não estava esperando, quando você for pega de surpresa, né, por alguém que venha te pedir um favor, alguém que venha te dar uma tarefa, alguém que venha te fazer um convite que você, de algum lugar que você não quer comparecer, então, uma saída para isso é você alegar que precisa de tempo para pensar. Peça tempo para pensar, fala que você não pode dar a resposta naquele momento. Exatamente isso, gente, para você adiar a sua resposta. Então isso vai te dar, quando você pede tempo e fala assim, depois eu te dou a resposta, amanhã eu te dou a resposta, ou mais tarde eu te dou a resposta, você ganha tempo para você respirar, para você refletir sobre o pedido que a pessoa te fez, e para você sair daquela emoção da compulsão de agradar, aquela aflição de que eu tenho que dizer sim, eu tenho que concordar, eu tenho que me submeter, eu tenho que aceitar, né? E aquela impulsividade, você sai daquela vibe impulsiva de querer agradar a pessoa a qualquer custo. Então peça um tempo para pensar. Fala assim, eu te dou a resposta depois, eu te dou a resposta mais tarde, amanhã, daqui a algumas horas, daqui a 30 minutos, sei lá. Pede um tempo que você acha que é suficiente para você pensar, para você dar a resposta depois, então para você ter tempo de respirar, se aquietar, pensar no assunto, refletir e elaborar a sua resposta para você dar o não que você precisa dar, né? E é necessário você entender, gente, com a maior naturalidade possível, que nem tudo está ao seu alcance resolver. Nem tudo nós temos controle sobre tudo. Você não é salvadora da pátria, você não tem responsabilidade de transformar as pessoas, de tornar a vida das pessoas melhor do que já é. Você não tem essa obrigação, não está sobre os seus ombros essa obrigação, né, essa missão. Você lide bem com essa realidade. Eu não sou, nem tudo está ao meu alcance, eu não tenho controle sobre tudo, eu não tenho que salvar o mundo, né? Tá tudo bem quando você descobrir que não dá conta de fazer tudo, tá tudo bem com isso, ninguém é obrigado a dar conta de tudo o tempo todo, gente. Aceite isso com naturalidade. Nós temos os nossos limites, nós temos o nosso limite físico, nosso limite mental, nosso limite emocional. Isso é natural, né? Nós não temos que ser super heroínas e dar conta de tudo e querer salvar o mundo, né? Não cabe a nós. Agora, se você perceber que você, mesmo com essas 4 dicas que eu dei para esse movimento de sair da síndrome da boazinha, se você perceber que a situação está fugindo ao controle, que você não consegue de jeito nenhum dizer um não para as pessoas, ou se alguém te alertar, às vezes alguém de fora enxerga isso melhor do que nós e chega para você e te diz, olha, fulana, você tá sendo muito submissa, você está sendo muito servil, olha, você está sendo capacho do chefe, do patrão, sei lá de quem, né? Então, se você vê que a situação chegou nesse ponto, é preciso você procurar ajuda profissional para avaliar o seu quadro e descobrir as melhores alternativas para cuidar, para tratar essa síndrome, né? Com a ajuda de uma psicoterapeuta, a mulher boazinha pode conseguir desenvolver a consciência do seu problema, entender as causas, que como eu disse, as causas podem estar lá atrás, na infância, em traumas, em situações de privação que a criança viveu, e ela pode, então, através da psicoterapia, ressignificar essas situações passadas, esses traumas, essas experiências dolorosas, e a partir daí desenvolver estratégias de mudança, tá bom?